Sejam todos bem-vindos. Antes da pandemia, já eram quase 19 milhões de brasileiros convivendo com ansiedade e depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Espantados com isso? Eu também. Para bater de frente comigo e explicar um pouco mais sobre ansiedade, eu convidei a psicóloga coordenadora do CRAS Santa Rita, coautora dos livros Convivendo com o Inimigo, Autoestima na Prática, Aline Rodrigues. Chega mais, coração. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Cleide, pelo convite. Estou muito feliz, por estar aqui para falar de um tema que é tão atual, nos dias de hoje. É interessante quando a gente fala de depressão, de ansiedade, mas o que mais me chama a atenção é que o Brasil, sendo destacado como um dos países mais ansiosos, por que o brasileiro é tão ansioso? Justamente porque o cenário político influencia, o cenário econômico, o cenário social, fragiliza a saúde mental dos brasileiros. Então, a pobreza, o desemprego, todos esses fatores acabam deixando a gente mais preocupado. E agora, mais um deles, a pandemia, porque a questão da insegurança que a gente vivencia, o vírus, a gente lida com a questão do medo, do novo, o medo da violência, o medo de estar desempregado. Então, todas essas questões fazem com que nós, brasileiros, se sintam ansiosos. Mas, individualmente, como a pessoa se torna ansiosa? Individualmente, no caso, quais são as causas que levam à ansiedade? O estresse no trabalho é um fator de ansiedade. O abuso de uma criança pode, sim, levar à ansiedade. A questão de um assalto. Então, assim, a pessoa vivenciou um trauma na infância ou em determinado período da vida. Se ela não lidar, não falar sobre essa situação, ela pode vir a ter crise de ansiedade. Então, essa questão varia muito de pessoas. Isso. Que leva a esse quadro. A forma como você vê a situação. A questão também da genética. Há uma probabilidade de, se você tiver uma pessoa na sua família que tem ansiedade, você também não cuidar das suas emoções, você pode também ter os sintomas. Isso é independente da convivência? Sim. A questão também dos fatores ambientais, também pode influenciar. Agora, no Brasil, quem é mais ansioso? O homem ou a mulher? No Brasil, na verdade, a OMS também fala que nós, mulheres, somos, questão de gênero, o público que mais sofre com ansiedade. A gente tem que lidar com várias atividades, tem que dar conta de várias atividades, embora a gente não consiga dar conta. São os papéis que a gente tem que desempenhar, ser mulher, ser esposa, ser mãe. Então, infelizmente, a gente tem aquela questão de ser a Mulher Maravilha. Exatamente isso que eu estava pensando, A mulher brasileira, ela é muito vista como uma Mulher Maravilha. Sim. Ela vai administrar a casa, ela vai assumir a casa, ela vai assumir tudo. E acontece isso em grande parte das famílias, Sim, ela se preocupa com tudo e com todos, menos com ela. Às vezes não tem tempo de praticar o autocuidado, seja realizar aquelas atividades que ela gostaria de realizar, falar um pouco das suas emoções. Às vezes o tempo é tão corrido, ela se envolve com as questões da casa, com as questões da família, e não tem realmente um tempo de qualidade para disponibilizar para ela. Acaba sempre deixando para depois Isso. Os seus sonhos, os seus desejos, para poder Isso. atender a necessidade da família. Isso. E aí, essa questão da falta de tempo pode ser um fator de adoecimento. Entendemos. Prestamos atenção, viu, mulheres? Vamos dar mais atenção para si próprias. Me fala um pouco sobre os sintomas. Quais os sintomas mais comuns que existem na ansiedade? O medo.
é um dos principais sintomas. Os pensamentos acelerados também, né? O que a gente deve observar é a questão do excesso e da frequência. Se eu estou sentindo esses sintomas há uma semana, então, assim, eu tenho que observar. A questão da insônia ou a falta de sono, a questão da falta de apetite, o excesso de apetite. Então, tudo isso influencia. Doutora, a vontade de chorar, por exemplo, sem um motivo real, isso também pode ser um sinal que essa pessoa está sofrendo de ansiedade? Sim, sim. Mas aí a gente tem que parar um pouco e analisar, né? Aí eu passei por uma situação de um trauma. Sim. Tá. E aí, o que é que eu estou fazendo para lidar com tudo isso? Né? Será que eu realmente estou conseguindo lidar? O que é que eu preciso fazer? Então, não existe uma regra geral de a pessoa nasceu ansiosa, vai ser ansiosa na adolescência, não. Ela pode desenvolver isso conforme as vivências. A ansiedade realmente é uma situação muito complicada que atinge muitos brasileiros e devemos ter muito cuidado, porque essas sensações prejudiciais à saúde. Não é isso, doutora? Sim, com certeza. A ansiedade não é frescura, não é falta de Deus, não é brincadeira, né? Ansiedade é coisa séria e tem tratamento. E para mostrar na prática o que acontece quando uma pessoa está ansiosa, vamos rodar um vídeo mostrando para você uma crise de ansiedade, para você compreender um pouquinho mais do que estamos falando. Pode rodar o VT. Kate? O que foi? Eu tô... Você tá bem? Kate? Kate, o que foi? Tá me assustando. Vai buscar ajuda. Kate, fala comigo. O que foi? Calma, calma. Fica calma, tá? Tá tudo bem. Eu tô aqui. Tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Nossa, é muito triste ver uma pessoa nesse momento. E é interessante que a gente chama bastante atenção da aflição. Doutor, o que fazer para ajudar uma pessoa nesse momento tão sensível, que está tendo essa crise de ansiedade? É importante escutar a pessoa, né? Saber ouvir é o principal passo. Acolher aquela pessoa, né? Se disponibilizar para ela naquele momento. Perguntar a ela o que é que está acontecendo, se ela se sente à vontade para falar sobre a situação, né? Olhar nos olhos, não julgar, né? Ou então dizer assim, vai passar, tá? É importante ter essa disponibilidade para poder fazer com que a pessoa realmente fale sobre a situação, se sinta acolhida e segura. A gente observou no vídeo que, até de uma série americana, a garota ela não consegue expressar o que está sentindo, Sim. de tão forte que é a sensação. Nesse momento, é aconselhável um abraço, algo que dê um aconchego para essa pessoa? Sim, é importante o estar perto, né? Mesmo que às vezes você não fale nada, o estar perto, né? Disponibilizar um pouco do seu carinho, do seu afeto, é importante. E aí, se você souber fazer uma técnica de respiração, é legal também. E como seria essa técnica? Tem como passar um pouquinho para a gente? Sim. É importante a gente inspirar o ar pelo nariz, ó, e soltar pela boca. Como se você estivesse cheirando uma flor e soprando uma vela. O primeiro passo é esse, de uma forma lenta, de uma forma agradável, tranquila, né? Você conduzir a pessoa também para um ambiente tranquilo, é importante, sem barulhos externos, fazer com que ela se concentre no momento presente. No segundo vídeo, percebemos que
a ansiedade foi tão forte que a vítima precisou de um atendimento médico. Isso acontece, na real, as pessoas realmente passam por um momento tão ansioso que precisam de um socorro nesse sentido da medicina? Sim, acontece. Algumas pessoas são hospitalizadas porque em alguns momentos elas desenvolvem a síndrome do pânico, né? Que é um dos tipos de ansiedade. Então, a falta de ar, né? A taquicardia é tão intensa que às vezes ela não consegue controlar. E aí os pensamentos se tornam cada vez mais acelerados. E aí, você sabendo fazer a técnica de respiração, quando a crise chegar, você já vai saber lidar. Um segundo momento de técnica de respiração é você inspirar pelo nariz, prender o ar contando até 3 e soltar como se estivesse soprando um balão. Você inspirou, prendeu, contou até 3, você vai contar a mesma sequência. Então, a partir do momento que você vai desempenhando a técnica de respiração, você vai perceber que seu corpo já está leve. Porque uma pessoa ansiosa é como se fosse um balão cheio de ar, né? E aí, a partir do momento que você vai liberando esse ar, você vai sentindo seu corpo leve, os pensamentos passam, né? Porque a dificuldade de um ansioso é focar no momento presente, é viver o aqui e agora. Então, a partir do momento que ele desempenha essa técnica, ele consegue perceber um pouco da diferença. E é interessante também que os familiares, eu acho que todos os seres humanos, né, devem ter acesso a essa informação para poder ajudar, porque a gente nunca sabe quem está do nosso lado e que precise desse apoio. O apoio de um amigo, de um vizinho, de um familiar é muito importante, né? A questão também da crença, né? Da fé, ajuda bastante. A prática de atividade física também facilita para que a pessoa se sinta confortável, né? Não é você praticar uma atividade que você não goste, é você fazer uma atividade que lhe dê prazer, que lhe dê satisfação. Então, assim, é importante o autocuidado. Na verdade, não se obrigar Isso. às coisas, fazer por prazer, por amor Isso. e ter como gratidão sempre, né? Sim, sim. Vamos agora com o nosso quadro. Eu vi na sua rede social. Topa? Sim, vamos nessa. Bom, na sua primeira postagem no Instagram, você escreveu: tudo bem, não dá conta de tudo. Você não é um robô. O que você fala sobre essa postagem? É um lembrete que a gente deve ter, né? Que nem sempre nós mulheres, principalmente, né, vamos conseguir dar conta de tudo. Nem sempre vamos ter o controle da vida. Às vezes vai faltar bateria e a gente tem que saber recarregar as nossas energias. Então, esse é um lembrete que a gente deve levar para a nossa vida toda. De que não somos um robô, somos pessoas, somos humanos, precisamos de cuidado, né? Se eu cuido de alguém, eu tenho que lembrar primeiro que esse alguém sou eu. Até para a questão de evitar a culpa, né? De não conseguir. Isso, evitar a frustração, o sentimento de culpa, de que não deu conta, de que tudo sai errado, que nada dá certo, né? Então, assim, é importante olhar para você, para a sua essência, de que você é importante, de que você tem valor, de que você não está sozinho, mas que você também precisa dar passos pequenos e comemorar cada vitória. Ser grato por tudo, sempre. Bom, na sua segunda postagem, que o trabalhador seja mais valorizado que o produto do seu trabalho. Isso foi uma homenagem que eu fiz ao Dia do Trabalhador, né? Que a gente realmente saiba de que o trabalho dignifica o homem, mas, em primeiro lugar, valorizar o trabalhador, né? Aquela pessoa que está ali por trás. Bom, essa citação, esse post me chamou bem a atenção, porque traz como autor uma personalidade que o mundo inteiro conhece,
que é o nosso amado sempre, Renato Russo. Temos nosso próprio tempo. Sim, temos nosso próprio tempo. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem o seu tempo, tem as suas escolhas. A sua situação pode ser igual à minha, mas eu vou ver de uma forma e você vai ver de outra. Então, o tempo é de cada um. Muito bacana. Um lembrete. Seus pensamentos não definem quem você é. Não, nossos pensamentos não definem quem somos. Até porque os pensamentos passam, né? Eu penso uma coisa agora, daqui a 20 minutos não estou pensando mais a mesma coisa. Ansiedade normal vezes transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma emoção que é passageira. O transtorno de ansiedade, não, nem sempre. Né? O que é importante nós observarmos é a questão da intensidade e da frequência. Um exemplo, quando a gente vai fazer aquela viagem inesquecível, às vezes o sono vai embora, né? Falta o sono. Então, a gente pode realmente vivenciar aquilo e passar. Mas no transtorno de ansiedade, não. Os sintomas podem ser frequentes, podem ser constantes. E é isso que a gente deve observar. Se está faltando sono, se eu estou suando frio, em determinada situação de estresse, né? O que é que eu preciso fazer? Qual o sentido de tudo isso? Você postou o seguinte: valorize suas pequenas conquistas. Só você sabe o que passou para alcançá-las. Muito lindo isso. E mexe muito com todos nós. Sim, sim. Às vezes a gente se menospreza. Não reconhece nosso próprio valor. Né? E por pequenos passos, a gente deve dizer, não, eu posso, né? Eu quero e eu vou conseguir. Porque isso faz parte da nossa autoestima. Né? A gente vibrar por cada conquista, por menor que seja. Isso nos ajuda. Nossa, Aline, seus posts são todos maravilhosos, viu? Foi difícil escolher, porque eu queria todos. Obrigada. Esse aqui também me chamou bastante atenção. Se importar com você é a forma de reconhecer o seu valor. Nossa, como isso faz sentido no dia de hoje, hein? Sim, verdade. Você importa, né? A gente tem que realmente trabalhar muito as nossas potências. Nós mulheres, nós seres humanos, somos potências. Então, se importar com você é algo realmente valoroso. E isso é conquista diária. É tipo um treino de academia. É você fazer aquilo que você gosta, do jeito que você gosta de fazer. Né? Não porque o outro vai pensar. É você pensar que a pessoa mais importante é você. Eu queria ficar aqui a noite, o dia, sabe? Horas contigo, mas sei que sua agenda é bem corrida. Então, agradeço a sua presença em nome de toda a nossa equipe. E fique à vontade para deixar contato, aonde encontrá-la. Enfim, o espaço é seu. Obrigada, né, a você pelo convite, pela participação, né, no programa. A gente realmente tem que falar sobre a psicologia, tirar um pouco da psicologia de dentro do consultório, de dentro das quatro paredes, né? E assim, ansiedade é um assunto bem atual e a gente precisa falar para que várias pessoas sejam alcançadas sobre os sintomas e as formas de lidar com ela. E assim, não minimize o sofrimento do outro. Todos nós estamos vivendo algo difícil. Né? Muito obrigada. Por nada. Vou deixar aqui o meu abraço à minha equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, na pessoa da secretária Dona Jusce, do diretor Gilmar. Né? Deixar um abraço também para a minha equipe do CRAS Santa Rita. Mega beijo. Mais uma vez, agradecemos a sua presença. Obrigada. O nosso Soltando Verbo está chegando ao final, agradecendo a você por estar junto com a gente. Até a
próxima semana. Sem trocadilhos, porque se tem Cleide, tem credibilidade. Até mais, coração.